Glória a Deus, glória ao Cristo vivo ressurreto. Eu vos saúdo na doce e perfeita paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pregador da cruz. Queridos irmãos, amadas irmãs e milhões de ouvintes do programa Voz da Libertação, gostaria de neste momento passar um grande alerta do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o ressurreto, o que foi morto e está vivo para todo sempre, para todas as pessoas, para todas as igrejas, para todas as cidades, estados, Brasil e toda a face da terra, a todas as nações, tribos, reinos, línguas, precisam ouvir o que o Senhor, aleluia, tem dito a toda a terra. Está escrito: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que tive uma grande experiência com nosso Senhor e Salvador. Na noite, na madrugada, às 3h05 da manhã, um varão de branco, com vestes resplandecentes, apareceu no meu quarto. E ali eu, despertando, sentindo aquela presença gloriosa, olhei para os pés da minha cama e estava ali um varão com seu rosto reluzente, com as suas vestes brancas reluzentes, em pé diante de mim, e ele ali estendendo as suas mãos. A minha alma saiu do meu corpo. E eu estava de pé diante daquele varão, o meu corpo na minha cama deitado, e minha alma de pé diante daquele varão de branco. De repente, ao lado deste varão, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu comecei a flutuar com ele, e eu podia perceber claramente que não era um sonho, não era uma visão, era uma realidade acontecendo, prova clara de que somos composto de espírito, que é o fôlego de Deus, alma, que é a nossa vida espiritual, que não morre, e corpo, que é o físico, onde a alma habita. E ali, aquele varão, começamos a flutuar em direção ao céu. E quando começamos a flutuar em direção ao céu, passamos do teto da minha casa, passamos e fomos subindo em direção ao reino celestial. Ali, irmãos e ouvintes, eu estava feliz, alegre e me sentindo vivo, mais vivo ainda do que essa vida humana que nós temos sobre a face da terra. Não era o meu corpo subindo, o meu corpo estava na minha cama no quarto, mas era a minha alma subindo, aleluia, em direção ao reino celestial. E quando estávamos muito excelso, quando estava muito alto, começamos a adentrar uma nuvem branquinha e alva como a neve. E comecei a ouvir um som, aleluia, um som instrumental de um louvor entoado naquelas regiões celestiais. De repente nos deparamos diante de uma grande porta em forma de arco em cima, e ela estava aberta. Tinha duas partes aquela porta, e ela estava as duas partes abertas, e eu e aquele varão de branco resplandecente adentramos aquelas portas, e era uma luz inacessível, uma luz inexplicável,
uma glória que emanava na entrada daquela porta, e eu pude perceber, irmãos e ouvintes, que eu já não estava nas regiões terrenas mais, mas eu tinha adentrado ali com aquele varão nas regiões celestiais. Quando olhava para aquelas paredes daquele corredor que eu estava adentrando, era alvo como a neve, era branco e alvo, e com detalhes esculpidas naquela parede gloriosa, a qual nenhum homem sobre a face da terra o poderia esculpir. E eu estava ali andando com aquele anjo, nossos pés não tocavam o chão, nós flutuávamos, aleluia, diante daquele chão limpo, lindo, glorioso, poderoso e inexplicável. E eu olhava e podia sentir como que um sequito, como que uma fumaça, uma neblina, aleluia, pairava sobre aquele lugar. E eu pude perceber, irmãos e ouvintes, que aquela neblina não era nada menos que a glória do nosso Senhor, que enchia toda a casa celestial do nosso Criador. Quando eu ia passando naquele corredor, eu percebia portas abertas em forma de arco também. Essas portas eram menores e eu pude ver anjos ali também, uns com a prancheta na mão, como se estivesse escrevendo alguma coisa e olhando para uma prateleira. E eu podia ver outros anjos em movimentos, como se eles estivessem trabalhando a respeito de alguma coisa naquele lugar. E eu fui adentrando, e aproximadamente quando chegamos ao meio em direção àquele corredor, nós paramos diante de uma porta também em forma de arco em cima, e paramos diante daquela porta, e aquela porta, aleluia, era gloriosa, e ela se abriu por si só, e quando ela se abriu dos dois lados também aquela porta, então podíamos entrar, e eu pude perceber como uma sala muito grande, muito espaçosa, e aquele chão mudava a sua tonalidade, era transparente, ao mesmo tempo era alva e branca, ao mesmo tempo mudava e ficava transparente de novo, como se fosse puro cristal, como se fosse diamante, como se fosse ouro branco. E de repente, amados irmãos, eu olhava para frente. Uma das coisas que me chamava atenção é quando que eu ia flutuando e andando com aquele anjo, eu podia falar com ele no meu pensamento. Nós nos comunicávamos não com a boca, eu não podia ver o seu rosto, eu não podia ver a sua boca, os seus lábios, mas eu podia comunicar-me com ele pelo pensamento. A minha boca não se abria, os meus lábios não batiam, bastava eu pensar, e aquele varão de branco que comigo me acompanhava, ele podia entender o que eu pensava. Quando nós entramos aquela porta, então eu pude perceber um grande trono branco diante de nós, que emanava uma forte luz, que emanava uma luz que aumentava e diminuía seu tom e a sua tonalidade. De repente, eu estava ali diante daquele ser glorioso. De repente, quando eu olhava para o meu lado, o anjo estava ali comigo, e aquele ser se levantava e vinha até a metade entre nós e o trono, e ele estendia as suas mãos, e eu via aquele varão levantando do trono, e ele conseguia tocar o chão. Interessante que eu e aquele anjo flutuávamos, não tocávamos o chão, mas aquele ser glorioso, ele levantava daquele trono, e ele vinha tocando o chão, e quando ele dava as suas pisadas, quando ele dava os seus passos, aquela luz aumentava e diminuía de acordo com os passos que aquele ser maravilhoso dava. De repente, no meio entre nós e o trono, ele levantava as suas mãos,
e estendia as suas mãos na minha direção. Quando ele estendia as suas mãos na minha direção, eu me via sobre a face da terra novamente, e de repente eu estava num lugar muito grande, como um grande supermercado. Oh, glória a Deus, aleluia, como um grande supermercado, e eu olhava para o teto daquele supermercado e não tinha teto, não tinha telha, não tinha teto algum, não tinha cobertura alguma. O céu estava diante de mim claro e patente, e eu pude perceber como que fosse 7 horas da manhã, porque o Senhor me dava o discernimento para saber e entender a hora e o dia e o momento que estávamos ali. De repente, quando eu olhava à minha volta, olhava para um lado, olhava para o outro, e olhava de novo para aquele céu tão lindo, tão limpo, sem nuvem, azulzinho claro, um azul perfeito, de um lindo dia, de uma linda manhã, de um lindo dia raiando. Oh, glória a Deus, sem nuvem alguma naquele azul maravilhoso. E eu ia, aleluia, e olhava de novo à minha volta e começava a andar naquele lugar como se fosse um supermercado, e começava a olhar as pessoas ainda estavam pouca em quantidade. De repente, quando eu olhava para o céu novamente, já eram como se fosse 10 horas da manhã, e ali eu ficava assim, eu dizia, meu Deus, mas era ainda 7 horas, como é que agora já é 10 horas da manhã? E de repente, amados irmãos e ouvintes, eu olhava de novo aquelas pessoas ali, e o número de pessoas ia aumentando, o número de pessoas ia crescendo, e eu percebia que as pessoas estavam ali preocupadas com o seu dia a dia, preocupadas no que comprar, preocupadas com o que fazer, preocupadas com o que elas iam viver. E quando eu olhava para o céu novamente, já era como se fosse 12 horas do dia, e eu perguntava e dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que o dia está declinando dessa maneira tão rápida? Ainda há pouco era 7 horas da manhã, e agora já são meio-dia, e eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus bradar com grande poder e glória e dizer para mim, não temas, servo do Deus vivo, olha só e vê o que o Senhor teu Deus te mostrará. De repente, já era às 3 horas da tarde, e ali eu olhava aquelas pessoas movimentando, e outras abraçadas, e aquela multidão de pessoas, outrora pequena, de repente aquele lugar já estava uma multidão de pessoas, somente escolhendo o que comprar, escolhendo o que vestir, escolhendo o que comer, e aquelas pessoas não estavam com a Bíblia na mão. Eu prestava atenção que aquelas pessoas não estavam preocupadas em se vestir como crente, em andar como crente, em viver como crente sobre a face da terra, que temem e respeitam e obedecem a palavra do grande Criador Todo-Poderoso. E eu observava, amados irmãos e ouvintes, como as pessoas estavam desapercebidas, e ali eu começava a tentar pregar o evangelho para elas, começava a alertá-las do grande e da vinda do Senhor, mas as pessoas não queriam me ouvir, as pessoas não queriam me escutar, elas estavam preocupadas com a sua vida sobre a face da terra. E eu olhava para o céu e dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? E o Senhor bradava, o Espírito Santo falava novamente pela segunda vez, não temas, servo do Senhor, olha só e ver o que o Senhor teu Deus quer te mostrar, te mostrará. E eu ali, aleluia, um pouco preocupado em pregar o evangelho, em anunciar o reino do Senhor, em anunciar a vinda do Senhor, porque o Senhor estava perto, o Senhor estava chegando, mas as pessoas não tinham tempo para me ouvir, não queriam me ouvir, não queriam ouvir o que o Senhor, através da minha vida, queria alertá-las, e elas ali, e o número de pessoas crescia, e se tornava uma grande multidão dentro daquele lugar, como se fosse um supermercado. De repente, quando eu olhava para o céu novamente, já era 6 horas da tarde, não tinha estrela, não tinha luz de lua, não tinha um esplendor lunar como todos os dias tem. Estava aquele céu limpo, aquele céu escurecido, aquele azul escuro, sem ter uma luz, um brilhar sobre
ele. De repente, eu ainda tentando alertar as pessoas para o evangelho do reino, para o evangelho do reino de Deus, da vida eterna, da salvação eterna, e as pessoas já estavam no caixa, outras de mão dada, outras ali se abraçando, outras confraternizando, outras se alimentando, outras comprando e escolhendo, mas nenhuma delas estavam atentas ao que o Senhor estava querendo as alertar pela palavra das Escrituras Sagradas. Porque está escrito, amados irmãos, irmãs e ouvintes, que aquele dia e hora ninguém sabe. Está escrito: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme segundo as suas obras. De repente, no meio daquele céu escurecido, no meio daquele céu negro, no meio daquele céu escuro, um foco de luz arredondado começa a aparecer. Aquele círculo de luz forte começa a aparecer, e eu olhava para o céu, e eu olhava para as pessoas e via que as pessoas estavam desapercebidas, e elas não estavam atentas, elas não estavam olhando, elas não estavam percebidas do que estava acontecendo. E de repente, quando eu olhava pela terceira vez, a voz do Espírito Santo bradava e dizia: eis que é chegado o dia, eis que é chegada a hora, eis aí o arrebatamento do Senhor, e eis aí a vinda do Filho do Homem. De repente, irmãos, aquele foco de luz me tomava ali naquele lugar, e aquele foco de luz era rápido, como num piscar de olhos, como em um segundo, e eu era sugado pelaquela luz. De repente, no meio, quando eu ia subir naquele lugar, abria-se uma portinha diante de mim, dentro daquele círculo de luz que me tomava rápido e com força, e de repente eu podia ver o que estava acontecendo ali no meio daquelas pessoas, e as pessoas começavam a correr em desespero, e elas gritavam com grande voz de pavor, com grande voz de terror, com grande voz de desespero, e dizia: eles sumiram, eles desapareceram, eles sumiram. E ia aquela grande multidão em direção à porta daquele lugar, como um supermercado, e as pessoas iam se atropelando umas às outras, se empurrando, se machucando, se maltratando, para tentar fugir daquele grande fenômeno que tinha acontecido, e eles não puderam subir porque estavam desapercebidos, estavam despreparados. Eu posso compreender, amados irmãos e ouvintes, que o que o Senhor está nos alertando a respeito disso é que as pessoas não querem mais compromisso com a palavra de Deus, não querem mais compromisso, obediência em obedecer os seus mandamentos, porque está escrito que aquele que ama o Filho do Homem guarda os seus mandamentos, que o Senhor ama os que lhe amam, e os que de madrugada lhe buscam lhe acharão. Essa madrugada é agora o fim dos tempos que nós estamos vivendo, dias de trevas, dias de luta, dias de angústias, dias de escuridão, antes da grande tribulação que há de acontecer, antecedendo o arrebatamento dos filhos do homem, porque se sujeitaram a Deus, obedeceram a Deus e não amaram as suas vidas até a morte. É por isso, amados irmãos, que está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. De repente aquela porta se fechava e eu podia continuar subindo no meio daquela luz. Quando eu olhava para o meu braço moreno, irmãos, eu podia ver que o meu braço não era mais essa cor morena que eu tenho. Agora o meu braço já estava branqueado, já estava como uma louça, já estava como um piso branco, já estava como uma porcelana branca, com a cor de leite, e ele brilhava. Estava mais agora, não era mais um corpo normal, não era mais um corpo carnal, agora era um corpo espiritual, para se cumprir o que está escrito: e eis que o Senhor vos transformará, e ele transformará o nosso corpo abatido
dito para ser conforme o seu corpo glorioso, e isso que é mortal se revestirá da imortalidade, e isso que é corruptível da incorruptibilidade. Então, quando o que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade, então se cumprirá o que foi dito pelo Senhor, que tragada foi a morte na vitória. Já não viveremos mais conforme o homem natural, e sim conforme o homem espiritual. Conforme o nosso Cristo é, assim seremos semelhante a Ele. E nós, irmãos, aleluia, se esperarmos no Senhor com paciência, perseverando, obedecendo, nós sofrendo as aflições, sofrendo as perseguições, não se importe, levante a cabeça, porque esta nossa redenção está próxima, mais próxima do que o dia em que aceitamos a fé. Glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. De repente, amados irmãos, eu olhava e aparecia como se fosse um espelho, e eu podia ver o meu rosto, eu podia ver a minha face. Isso tudo, irmãos, enquanto eu estava subindo, enquanto eu tinha sido tomado com força pelaquela luz, por um abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, aquela luz me tomou e eu pude contemplar todas estas coisas. De repente eu podia ver o meu rosto não era mais moreno, o meu cabelo não era mais pretos, agora eu podia contemplar os meus cabelos branquinhos, alvos como a neve, brilhando, aleluia, como se fosse a branca lã, como se fosse a neve, brancos e brilhantes, o meu rosto como uma porcelana branca, brilhando, reluzindo, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, o meu corpo como se estivesse transformado em um corpo de glória, como está escrito nas Sagradas Escrituras. É por isso que está escrito, aleluia, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 2 até o versículo 9, também está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 4. Oh, amados irmãos e ouvintes, e eu podia perceber, e eu ia subindo, e eu via que eu já não estava mais com aquela veste social que eu vestia, eu não estava mais com sapato social, eu não estava mais com calça social, com a camisa social que eu me visto aqui na terra, não. Agora eu já estava vestido de uma grande, comprida vestidura branca, aleluia, glória a Deus, até os meus pés pareciam um raio de luz, irmãos, e eu podia ver que brilhavam, aleluia, da mesma cor branca que era meu rosto e as minhas mãos, porque o meu corpo já não era mais físico, já não era mais humano, já não era mais carne, agora estava glorificado em um corpo de glória, para se cumprir o que está escrito, que o último a ser vencido, aniquilado é a morte. Está escrito que tragada foi a morte na vitória. De repente, amados irmãos e ouvintes, eu já estava com aquelas vestiduras brancas, com aqueles bordados de ouro na manga. A manga das minhas vestes eram compridas, eram grandes, ela caía assim um pouco, aleluia. A gola do vestido que eu estava vestindo, branco e reluzente, era com bordados dourados de ouro amarelo. E de repente, irmãos, quando eu terminava de me contemplar em um corpo glorificado, eu já estava naquela sala de novo, diante daquele varão, ele ali no meio entre o trono e nós. Quando eu olhava para o lado, o anjo já não estava mais, aleluia, e eu estava sozinho diante daquele ser. E de repente, quando ele vinha se aproximando de mim naquela longa sala, naquela sala ampla e comprida, ele veio se aproximando de mim e ele estendeu as mãos na minha direção, e de repente os meus joelhos se dobraram sozinho diante daquele ser. E quando os meus joelhos se dobraram, eu me lembrei das Escrituras, que está escrito: eis que todo joelho se dobrará e toda língua confessará
declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Yeshua HaMashiach é o Filho do Deus vivo. E quando ele veio se aproximando, amados irmãos, eu ali de joelho diante dele, ele com as suas mãos estendidas na minha direção. Então aquele ser falou comigo e disse: oh, glória a Deus, não temas, meu servo. Aquela voz era puro amor, aquela voz era uma voz de amor, era uma voz de misericórdia, era uma voz de compaixão, era uma voz meiga, era uma voz de piedade. E aquela voz na minha direção, tão branda, tão limpa, tão meiga, tão suave, disse: eu sou teu Senhor, o teu Salvador, o Santo de Israel. Eu sou Jesus. Oh, meu servo, eu te trouxe aqui nos céus para que tu vás para a terra e diga ao meu povo que eu sou vivo, que eu existo, que eu sou real. Oh, glória a Deus, amados irmãos e ouvintes. Quando eu ouvir aquela voz tão doce, tão meiga, tão amorosa, tão misericordiosa, tão suave, soar aos meus ouvidos, eu olhei para contemplar a sua face, mas não podia, porque a sua face era pura luz. Aquela luz forte, eu olhava eu conseguia olhar um pouco, a luz diminuiu e eu conseguia olhar um pouco parte da sua testa e do seu cabelo. E quando eu olhei, eu percebi que verdadeiramente era Yeshua HaMashiach, que verdadeiramente era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a sua testa era tão branquinha como leite, irmãos, igual o meu rosto estava quando eu fui arrebatado. Os seus cabelos eram alvos como a lã, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, que ele tem os olhos de chama de fogo, seus cabelos são alvos e brancos como a neve. Oh, rimiclama, labachanda, rabacalabalabai. Oh, rianda, labai, calabastu, calabachanda, rabacalabasu. Ripa, labachanda, rabacalabasu, rianda, labalai. Ripa, labalabai, calabachanda, rabacalabai. Oh, rianda, labachanda, rabacalabasu. Ripa, labai, calabalabas. Ripalabas, turibiclabalabai. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus. Para se cumprir o que está escrito, irmãos, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, oh, nas nuvens. Oh, ria, lava, lava. Ah, que glória, 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 nosso Deus, aleluia. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17.
Aquela luz no céu era o nosso Rei, aquela luz no céu era o nosso Redentor, porque está escrito no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Está escrito, irmãos, no verso de João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 12, e disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados irmãos, aquela luz, quando se formou no céu, era o nosso Salvador, era a nossa redenção, era o nosso grande e eterno Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente, amados irmãos, eu ali naquela sala do trono, o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele disse para mim: meu servo, eu tenho uma grande obra por teu intermédio sobre a face da terra. Vai, meu servo, e diz ao meu povo que eu estou chegando para buscar a minha igreja. Ó, meu servo, eu te trouxe aqui porque muitos não acreditam mais que eu estou vivo, não acreditam mais nas minhas palavras, não acreditam mais nas Escrituras Sagradas, já não dão crédito ao meu Espírito Santo sobre a face da terra, já não ouvem mais a minha voz, meu servo. Muitos estão dentro das minhas congregações, dentro das minhas igrejas, e estão descendo às profundezas do inferno. E eu te trouxe aqui, meu servo, para mostrar a ti e ao meu povo que eu sou vivo, que eu sou real, e que se preparem, porque eu estou chegando para buscar o meu povo. Ó, meu servo, aonde tu passar, aonde eu te enviar, tu falarás e contarás esta grande experiência que tu estás tendo comigo aqui. Eu te trouxe, meu servo, para que tu vás e diga ao meu povo que se preparem, porque eu já estou chegando para arrebatar a minha igreja. E ali, amados irmãos, irmãs e ouvintes, eu pedi a ele para ficar ali. Eu disse a ele: meu Senhor, deixa eu ficar aqui com o Senhor, porque era um gozo tão grande, irmãos. Era uma glória inefável, era um gozo tão majestoso, era algo tão sublime, tão precioso de se sentir. O céu era tão real, é tão glorioso, é tão bonito, a paz, a glória, a graça, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. E ele disse: não, meu servo, ainda não é a hora, eis que eu tenho uma grande obra contigo lá na terra, e preciso que tu vás, pregue, alerte e diga ao meu povo que se prepare, porque eu já estou chegando para buscar a minha igreja. E eu ali pela segunda vez falava com o Senhor, e eu queria ficar ali com Ele, eu não queria mais voltar daquele lugar celestial tão glorioso. Eu não queria deixar de sentir aquele gozo, aquela glória, aquela graça divina. E ele disse para mim: não temas, meu servo, eu tenho uma grande obra contigo lá na terra, e ainda não é hora de tu passar o Jordão.
vai, meu servo, e diz ao meu povo que eu sou vivo, que eu existo, que eu sou real e já estou chegando para arrebatar os meus escolhidos. Irmãos, pela terceira vez, quando eu fui pedir ao Senhor para ficar lá, Ele disse, vai. Quando Ele disse, vai, a minha alma já estava perto do meu corpo e eu senti o tombo da minha alma entrando no meu corpo e todo o meu corpo tremia. Todo o meu corpo se tremia, até o fio do meu cabelo, amados irmãos, irmãs e ouvintes, tremiam quando eu cheguei. E eu fui aproximadamente umas 3h05 da manhã e cheguei umas 5h30 para 5h45 da manhã, daquela grande experiência que tive com o nosso Redentor. Amados irmãos e ouvintes, eu quero deixar um grande alerta para vocês que não acreditam no Senhor, vocês que não acreditam. Ele se manifestou e disse que era Jesus, porque aqui no Brasil ele é conhecido como Jesus. Lá no hebraico, ele é conhecido como Yeshua HaMashiach, que significa aquele que salva, a salvação, aquele que veio salvar, o ungido. A HaMashiach significa o ungido. Aqui no Brasil ele é Jesus. Lá na Espanha, de língua espanhola, ele é Jesus. E lá no inglês, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é conhecido como Jesus. Então, para cada nação, como ele é conhecido, assim então ele se manifesta, para que não haja dúvida. Não é a questão do nome, não é a questão, mas é a questão da língua e da fala e de como o conhecemos. Então não duvide, ele é o judeu que andou na Galileia, ele é o Yeshua da Galileia, ele é o Yeshua de Nazaré, ele é o judeu que veio trazer salvação aos judeus, e os judeus não quiseram. Está escrito, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos do Criador, filhos de Yahweh, ou de Yud-He-Vav-He, o Eterno, o nome, o Hashem, o Criador, o Redentor, o que chamou a Abraão e lhe fez promessa. E todos aqueles que hoje em dia creem nele pela fé, através da sua palavra, é tido por justo e é justificado por Deus na pessoa do Mashiach, de Jesus, para que receba a vida eterna pela fé e seja justificado como o crente Abraão, que mesmo fora de questões e mesmo sem ver possibilidade, creu em Deus, deu glória a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu aqui, aleluia, emocionado, estou aqui, aleluia, muito alegre, muito emocionado, muito satisfeito da bondade do nosso Criador. E eu quero fazer esse alerta a quando eu estava ali vendo aquela visão do arrebatamento na terra. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos e ouvintes, você que se desviou do Evangelho, você que não dá crédito ao Evangelho, você que é ateu, você que não tem, aleluia, compromisso algum com as Escrituras Sagradas e acha que é uma bobagem, e acha que é com a conversa de lavagem cerebral que as pessoas fazem nas outras. Não é não, meu amigo, meu irmão, é a lavagem da regeneração do corpo, da alma e do espírito, porque está escrito que aquele que crê e for batizado, lavado dos seus pecados e dos seus maus caminhos, terá a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Deus deixou no nosso livre-arbítrio, na nossa escolha, decidirmos com quem nós vamos passar a nossa eternidade.
eternidade, porque todos os seres humanos, bons ou maus, justos ou ímpios, santos ou profanos, estão caminhando para a eternidade, seja com Deus ou seja com o inimigo de Deus chamado Satanás, o diabo e os demônios, seja para passar a eternidade no céu ou seja a eternidade no lago de fogo, onde o seu bicho nunca morrerá, onde o seu fogo nunca se apagará. Do mesmo jeito que os justos e os justificados por Deus vão viver eternamente no céu com o seu Criador, assim também os que são condenados, os que não se arrependeram dos seus pecados, padecerão eterna perdição, porque a boca do próprio Salvador disse que lá haverá choro, pranto e ranger de dente, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Amém e graças a Deus. Você que deseja entregar sua vida para o Redentor agora, você que ouviu essa grande experiência que eu tive com o nosso Criador, então levante as suas mãos para o céu e agora dobre os seus joelhos diante de Deus. Peça-lhe perdão de todos os seus erros, suas falhas, suas fraquezas, os seus pecados, seus maus caminhos, porque está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no seu Filho, o nosso Salvador. Digam comigo: Senhor Jesus, meu Deus, neste momento eu ouvi, Senhor, a Tua palavra, essa grande experiência que o Teu servo, o Senhor, mostrou, o que há de suceder, o que há de acontecer nesses últimos dias. Perdoe agora todos os meus pecados e me lave, Senhor, com a gota do teu sangue, para no grande dia da vida eterna eu morar contigo aí no reino celestial. Diga: meu Deus, não me deixes e nem me desampares, e que o teu Espírito Santo se apodere de mim agora, me dando a força, Senhor, que eu preciso para chegar até o fim, porque está escrito pelo meu Salvador que aquele que perseverar até o fim será salvo. Digam amém, digam graças a Deus, digam a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor nosso Cristo, a paz do Senhor, amém e graças a Deus. Jesus não é um homem que para o mundo está fechado, que olha a humanidade com vontade de matar. Ele é tão diferente que você nem imagina. Ele, a vida é a nossa escola, é a paz que predomina. Ele
alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a rosa linda no jardim a perfumar. Ele é a palavra doce que vem para me animar. Ele é uma rica fonte que só jorra alegria. Ele é o amor infinito, expressão máxima da poesia. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a mão amiga que está pronta a ajudar, sinônimo da riqueza, da humildade, do livrar. Ele é o bosque florido, a inocência, a formosura, que nos ama e que nos chama aos seus braços com ternura. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. É o perfeito que nos guia. Pessoalmente, como eu e todos nós, ó Jesus, queria tanto te encontrar, pra só pedir o teu perdão pelo que sofreste em meu lugar. Como dói em mim, Senhor, imaginar tuas mãos pregadas, também a fronte sangrada pelos espinhos, quanta dor. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como dói em mim pensar no teu lado transpassado, os teus pés também furados, quase posso ouvir o martelar. Tua sede
sede insaciada, tua alma angustiada, gotas de sangue derramar e ainda perdoar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como pudeste, meu Jesus, suportar tamanho sofrimento? Então, já morrendo, do ladrão ainda se lembrar. Eu agora quero, Senhor, afagar tuas cicatrizes, modificar teu semblante triste, te amar pra te alegrar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria, e depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria.